Olá, tudo bem? Que bom que você adquiriu o nosso produto, está conhecendo aí, já conheceu na realidade através dos vídeos, muito provavelmente através dos nossos e-mails marketing. Então, nós vamos começar a falar sobre o Palavra que Fortalece. E primeiramente eu gostaria de mostrar para você um vídeo, um depoimento de uma pessoa uma das pessoas das quais a gente ajudou a fortalecer nessa área emocional, é o Cristiano, e você vai ver o vídeo agora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cristiano. Estou aqui hoje para contar um pouco do que aconteceu na minha vida nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos eu tive problemas sérios de dependência de medicações devido ao suicídio da minha esposa. Me levaram a uma depressão profunda, no qual eu mesmo já estava pensando em me suicidar. E aí, procurando aqui, procurando ali, acabou entrando na minha vida a presença da liderança continuada do Vladimir Bueno, que através dos seus conselhos, da sua mão amiga, me ajudou a vencer todos esses obstáculos. Se você parar para ver, o ano passado, a esse mesmo dia, eu estava numa situação terrível. E hoje eu estou aqui gravando esse depoimento para você, para lhe dizer que se você tem algum problema de cunho emocional, você procure a liderança continuada do Vladimir Bueno, porque este ombro amigo realmente funciona. Hoje eu estou frequentando a igreja, hoje eu estou trabalhando novamente, hoje eu estou fazendo todas as coisas que uma pessoa faz normalmente. Eu deixo aqui a recomendação para liderança continuada, que todos possam procurar e ter o mesmo resultado que eu obtive. Obrigado. Bom, já que você viu o vídeo, né? Então você viu como ele estava passando por essa situação muito desesperadora, inclusive ali até ele citou um suicídio e tal da sua esposa e vícios e tal, e a gente entrou com essa assessoria com liderança continuada. Então eu quero apresentar para você o produto em si, que é o Palavra que Fortalece, PQF, Palavra que Fortalece. Primeiramente eu quero mostrar para você, fazer uma análise de mercado, que é muito importante a gente saber o contexto a qual estamos vivendo, que é bem preocupante. Por exemplo, 50% da população mundial, cedo ou tarde, ela vai desenvolver transtornos psíquicos. Isso é um fato. Isso é em estudo. Isso é verídico. Então, a fonte é a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Eles fizeram essa pesquisa e durante muitos anos, durante praticamente mais de 10 anos, eles chegaram a essa conclusão. Por exemplo, você pode pensar, mas jovens, por exemplo, jovens não têm problema de cunho emocional, jovem não tem depressão, jovem não tem síndrome do pânico, não é verdade. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela também, depois de uma pesquisa de muitos anos, tem um dado muito alarmante entre os jovens. 27% dos jovens apresentam sintomas depressivos. Por exemplo, o suicídio está entre os jovens. O Brasil está entre a capital nacional do tabagismo, do suicídio entre adolescentes. É um dado que muitas vezes os meios de comunicação não divulgam, mas é um fato, é uma verdade. Por exemplo, a depressão ela vai ser a doença mais comum do mundo e a principal causa de afastamento do trabalho. Isso também é um fato. Isso eles trazem essa pesquisa lá de trás e eles vêm vindo com essa pesquisa até os dias de hoje, 15 anos. Também os dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Um outro dado muito interessante: 80% das pessoas que apresentam um episódio depressivo devem apresentar um ou mais quadros de doença no futuro. Isso é do ISMA,
International Stress Management Association. Então esse dado também é muito interessante e extremamente preocupante. E esse programa que nós criamos, que é o Liderança Continuada, nós tivemos essa ideia para assessorar essas pessoas. Através da nossa formação, né, teológica aplicada, estamos agora aí em breve numa graduação na área da psicologia, porque a teologia aplicada, onde nós temos a nossa formação, existem várias ciências de apoio para a área da teologia aplicada. A sociologia, a filosofia e a própria psicologia. Né? Então, qual é a nossa missão com relação a isso? Com esses dados alarmantes e preocupantes? Criamos esse programa, né, para ajudar a orientar essas pessoas a gerenciarem as suas próprias emoções e os seus próprios sentimentos. Para que você tenha um caminho. Para que você saiba que há um caminho. Que mesmo no fundo do poço, onde a pessoa muitas vezes se encontra, ela tem um novo caminho. Sempre há um caminho. Eu quero primeiro te explicar a estrutura do ser humano. Como é que o ser humano é feito? É chamada tricotomia, ou seja, 3 partes: espírito, alma e corpo. Essas são as 3 partes do ser humano. E a gente precisa entender isso para começar a se conhecer melhor. Porque a partir do momento que a pessoa se conhece melhor, fica bem mais fácil você conhecer as outras pessoas, quando você se conhece. Então, o primeiro dado é o espírito. O espírito lá dentro é a parte que é comunicável, ou seja, que se comunica com o Criador. O espírito se comunica com o seu Criador, com Deus. E você precisa entender que Deus, ele existe. Você precisa entender que você só crê em Deus pela fé. É uma passagem bíblica que eu gosto muito que diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não consegue vencer as coisas sem fé. Existem a fé natural, a fé aquela que tu crê, por exemplo, lá na floresta, o índio crê que a árvore ela é um deus. Essa é uma fé natural, né? E existe a fé sobrenatural, aquela fé que se conecta com o Criador de todas as coisas. Então essa força interior, quem alimenta através da fé é o próprio Deus. E Deus não é uma energia, Deus não é uma força, Deus é um ser pessoal que enxerga, é um Deus que vê, e também ele é um Deus que está com as suas mãos sempre estendidas para ajudar o ser humano. Então o espírito é aquele que se comunica com Deus. Já a alma, eu estou te exemplificando de dentro para fora, é onde começa tudo. A alma é a sede dos sentimentos. Por exemplo, os 5 sentidos, a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato, eles são na alma, sede das emoções, mente e coração, alma. A alma é a sede dos sentimentos, alegria, tristeza, volição, que é a vontade. Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, essa vontade é lá dentro da alma. E a consciência também é um atributo da alma. E o corpo é aquilo que traz à existência aquilo que está dentro. Então, na verdade, o verdadeiro Vladimir, o verdadeiro João, a verdadeira Maria, o verdadeiro Pedro que está me assistindo, você que adquiriu o produto, o verdadeiro você não é aquilo que se vê. É só o corpo, na verdade, o interior da pessoa, que está na alma e no espírito. Certo? Espírito, alma e corpo. Essa é a tricotomia, é a tríade do ser humano. Então eu quero partir agora para o TGE, que são algumas técnicas de gestão de emoção, para você aprender a gerir as suas emoções. É muito importante, porque o que acontece é que quando você recebe, por exemplo, uma palavra, quando você recebe uma ideia, é sempre emoção, ação. Primeiro
tu sente para depois pensar, raciocinar e depois agir. Então eu sinto, depois eu ajo. Assim que funciona. Pensar antes de agir. É muito importante porque tudo passa pelo processo da mente. Todas as coisas passam pelo processo mental. Na realidade, nós temos nós temos dois processos mentais: imaginação e memória. A imaginação tem a ver com o futuro e a memória tem a ver com o passado. Geralmente, nós estamos em uma dessas partes, ou relembrando algo, ou imaginando aquilo que ainda não aconteceu. E eu gosto muito de uma palavra de Dalai Lama, um monge tibetano, quando perguntaram para ele assim: o que mais te surpreende na humanidade? E ele diz: o que mais me surpreende na humanidade é o próprio ser humano, porque ele gasta toda a sua saúde para adquirir riqueza, depois gasta a riqueza para recuperar a saúde. Na ansiedade do futuro, não vive o presente. Vive como se jamais fosse morrer e morre como se jamais tivesse vivido. Para resumir, não vivemos o presente. Isso é uma coisa muito importante, viver o presente. Então, pensar antes de agir. Não tomar nenhuma decisão no foco da atenção. Quando você toma a decisão no foco da atenção, você age o chamado ação por emoção e não pela razão. E quando a pessoa age por emoção, muitas vezes fala o que não deve, fala o que não quer, faz o que não deseja. Por quê? Porque a primeira atitude é a emoção e depois a razão. Então você tomar uma atitude, uma decisão no foco da atenção, no nervosismo, nunca faça isso, porque você sempre vai tomar uma ação, uma atitude fora de raciocínio. É a famosa atitude sem pensar. Então essa é a primeira dica para você pensar antes de agir, não tomar nenhuma decisão antes no foco de uma atenção. A segunda questão para você, enquadrado no primeiro tópico, que é pensar antes de agir, é dar respostas que não ofendem. Um provérbio bíblico no capítulo 15 diz assim, da Bíblia, versículo 1, que a resposta dura suscita ira, mas a resposta branda alivia o furor. Então dá respostas sábias que não ofendem. Você já viu uma pessoa quando vai falar contigo e ela chega com 2, 3, 4 pedras na mão e você responde na mesma moeda, você responde de forma dura, você vai suscitar a ira daquela pessoa que ela já está irada. Então use essa técnica. Dê uma resposta sábia, dê uma resposta branda para quem vem para você com uma acusação raivosa, pessoa raivosa, cheia de ira. Se você devolver na mesma moeda, explode, as emoções explodem. Então dá respostas que não ofendem. Agora eu te convido a fazer um exercício, uma atividade, para você pensar antes de agir. Coloque no papel. Perguntaram uma vez para um empresário bem sucedido: o que você faz para ser bem sucedido? Ele disse: simples. Eu escrevo coisas. Eu anoto. Então esse é um exercício para você exercitar a sua forma de pensar e uma forma de agir. Anote a data. Hoje eu treinei pensar antes de agir. Hoje eu treinei pensar antes de reagir. Anote. Vamos para o tópico número 2. Estou esfregando as mãos aqui porque está muito frio aqui. Segurança emocional. Tudo nasce nas emoções. Mais um dado da OMS, Organização Mundial de Saúde. O ser humano, ele, para ser considerado uma pessoa
que não tem doença alguma, uma pessoa sadia, se ela for sadia fisicamente e nas suas emoções ela não for uma pessoa sadia, ela não é considerada uma pessoa sadia. Se ela tiver problemas de cunho emocional, ela não é considerada uma pessoa com extrema saúde. E chegou um dado também tão interessante quanto a OMS, que o mais importante é a saúde emocional. Sem saúde emocional você não sai para trabalhar, sem saúde emocional você não pensa, não raciocina direito, você tem muitos problemas. Como nós vimos lá no início, os dados são estarrecedores, os dados de pessoas com problemas emocionais. Então, reconhecer os seus limites e fragilidades e não esconder-se atrás de violência. Essa é a primeira questão de cunho emocional. As pessoas às vezes reagem de forma violenta. Não. Reconheça os seus limites. Reconheça que o ser humano é frágil. Reconheça que nós não somos tão bons assim como imaginamos. Somos frágeis. Temos limitações de todos os lados. E a violência é um dado também muito, muito grande no nosso país, né? Eu, por exemplo, moro no estado do Rio Grande do Sul, já morei no Rio de Janeiro, são dois estados bem distintos, mas com a violência que cresce muito. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em 10 anos aumentou 73% o índice de homicídio na cidade. É um dado que as próprias autoridades elas ficam pasmas com isso. Mas a violência é algo do cotidiano. A gente é o que a gente vê e o que a gente ouve. Já percebeu quando a gente fica em frente da TV vendo muito essas questões de violência, esses telejornais, jornais policiais? A gente incorpora aquilo vem para nossa mente, para nossa alma, nosso espírito, e a gente começa a ter medo de tudo. E às vezes até tem uma atitude até violenta. Tudo porque não reconhece as suas fragilidades e acaba acontecendo a violência. Então reconheça os seus limites. Reconheça que você é frágil e não se esconda atrás de violência alguma. A segunda questão, na questão emocional, é ter consciência do quanto a gente não sabe e ainda precisa aprender. A Bíblia também diz que tudo o que temos a nosso dispor, ao nosso alcance, nós temos que fazer em busca do conhecimento. Conhecimento é algo muito interessante, é algo muito tremendo, porque até eu estava comentando um dia desses com um amigo, quando você adquire um conhecimento em determinado sentido, no determinado assunto, tu nunca mais esquece aquilo. Aquele conhecimento tu leva para o resto da vida. E a gente pode ter a idade que tiver, a experiência que tiver, mas a gente nunca pode perder a consciência que ainda estamos aprendendo. Um conhecido estava jogando um videogame lá com seu sobrinho, e esse, já mais de 40 anos, poliglota, falava alemão, inglês, francês, experiência em várias partes do mundo, e foi jogar videogame, só que não conseguiu jogar com o garoto. Claro, o garoto deu um banho nele. Por quê? Porque naquele jogo ali, o garoto desenvolveu uma habilidade específica. E aí ele disse assim, eu fiquei pensando, o que adiantou as minhas experiências mundo afora? Eu ser poliglota, falar 3, 4 idiomas, de nada adiantou para aquilo ali, porque naquilo ali ele não tinha o conhecimento. O garoto naquilo ali tinha o conhecimento. E ele ficou fazendo essa comparação muito interessante. Não adiantou de nada para aquela questão ali, né? Então temos consciências que precisamos, a nossa vida ela está em constante mudança, em constante aprendizado. Nós temos que ter esta consciência.
Não precisamos também usar a força e a autoridade para conseguir alguma coisa. Às vezes a pessoa trabalha, sei lá, numa empresa. Eu já tive gestores que usavam da força, da forma de gerir, da forma de comandar, nessa questão de terrorismo, sabe? Fazer um certo... Se você não fizer, vai ser demitido e tal. Usando força, usando autoridade. Às vezes a pessoa no lar, o pai, a mãe, usando de muita autoridade, demasiada para com o filho. Isso pode trazer transtornos também. Então não precisamos usar autoridade e força para conseguir impor alguma coisa. Até porque muitas coisas não são impostas, elas são conquistadas. Isso a gente precisa entender muito bem. Eu gosto muito da frase de Isaac Newton, que diz o seguinte: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Muito interessante essa frase de Isaac Newton. Agora vamos partir para o terceiro ponto, que é a formação do medo. Você sabe que o medo é algo que paralisa as pessoas. O medo, pessoas muitas vezes perdem a vida, às vezes num assalto, numa alguma situação, por causa do medo. O medo, ele tenta paralisar a pessoa. A nossa mente, ela recebe uma descarga de adrenalina que muitas vezes nos paralisa, quer nos paralisar, e a gente tem atitude que praticamente impensado, e num movimento brusco acaba sofrendo uma tragédia. O medo, a gente tem que entender, o medo faz parte da vida, mas ele não pode nos paralisar e distorcer a realidade. Faz parte da nossa vida. E aí existe medo de muitas coisas, né? Existe medo, as pessoas têm medo de andar na rua sozinha, tem medo de andar de elevador, o medo é uma gama tão grande que todos nós temos medo. Nós temos uma coisa que a gente tem que aprender é lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Você já parou para pensar que as pessoas passam a vida inteira e nunca param para lidar com isso? Nunca param para se auto-questionar? Por que eu tenho medo disso? Por que eu sou assim? Por quê? As pessoas não questionam. E em algum momento da vida, você vai se deparar com isso. Com esse confronto com os próprios sentimentos e emoções. E isso é muito interessante. E isso faz parte. Nós temos que ter esse momento na nossa vida. E você está tendo esse momento hoje. Você que está assistindo aqui esse programa, que adquiriu esse programa, está tendo um confronto com os seus sentimentos e as suas emoções. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que eu sou assim? Sabe aquela atitude que você tem, aquela palavra que você, aquela discussão, por que eu falei isso para o meu filho, por que eu falei isso para o meu marido, por que eu falei isso para minha esposa? Por que eu tenho essa atitude? Por que eu fiz isso? A gente não entende nós mesmos. Por quê? Porque não paramos e não fizemos essa autoanálise com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então o medo, ele faz parte da vida, mas nós temos que aprender a lidar com ele. Nós temos que aprender a tratar para ele não ser prejudicial e tentar distorcer uma realidade. Não deixe o medo dominar e destruir a tua paz, as relações e a saúde psíquica. O medo faz isso. Se a pessoa se deixar dominar pelo medo, não sai para a rua, não vai no mercado, síndrome do pânico, não quer ver ninguém. E na verdade toda a raiz, toda a estrutura da raça humana, ela é pautada em 3 mandatos. O mandato espiritual, que é o relacionamento do ser humano para com Deus. O mandato cultural, cresçam, gerem culturas.
E o mandato social, se socializem, se relacionem, criem os povos e vão se relacionar, vão se socializar. Então essa é uma ordem lá na criação do ser humano, por Deus, de se socializar, se relacionar. Então o medo, ele vai te tirar isso. Ele vai te tirar a maneira de você pensar, você raciocinar. Não consegue pensar, não consegue agir, não consegue levantar da cama, não consegue muitas vezes falar, não quer ver ninguém, não quer ir a lugar nenhum, não quer ir no mercado, não vai mais trabalhar. Ele pode destruir a tua paz e a tua saúde psíquica. Então não permita que isso aconteça, que vai te trazer prejuízos. Saber que o medo pode transformar pequenas dificuldades em monstros insuperáveis. Nós temos ajudado muitas pessoas. Nós temos tido contato de pessoas de diversas partes do mundo. Conhecido pessoas na Europa, nos Estados Unidos, até nas Filipinas, entrando em contato conosco, querendo saber. Por quê? Porque isto, pessoal, é um problema mundial. 700 milhões de pessoas no mundo inteiro já tem aquela depressão patológica, aquela que foi diagnosticada. Nós estamos falando de 10% da população mundial, no universo de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. 10%, 700 milhões. É como quase 3 vezes o Brasil, que é um país gigantesco, um país continental. É muita gente sofrendo disso no mundo inteiro. E as pessoas querem saber qual é a razão disso. Problemas de cunho emocional. E às vezes elas vão até o psiquiatra, às vezes elas se tratam com medicamento e passam anos e anos e não conseguem. Porque não conseguem identificar qual é a raiz. Vivem com medo, vivem com um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, síndrome de pânico, essas doenças de cunho emocional. Então saiba que o medo, ele pode transformar pequenas coisas em monstros insuperáveis. A gente tem uma mania de aumentar as coisas. Problemas ínfimos, pequenos. A gente mesmo, através do nosso medo, a gente aumenta isso. Fica uma pequena conta de luz que tu tem que pagar dali a 30 dias. Parece um monstro, assim, uma coisa assim, uma sombra de morte. É coisa que é criada no campo da mente. A mente é a coisa mais complexa do ser humano. Mais complexa. E ela foi criada por Deus. Porque a complexidade dela, os cientistas ficam pasmos. John Lennox é um cientista, um físico e um matemático. E ele vai dizer o seguinte, no livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus? Que a menor partícula que existe na face da Terra é a partícula de uma bactéria. O peso dessa partícula equivale a 1/trilionésima parte de um grama. Se dividirmos essa partícula em 1 trilhão de partes, 1 grama em 1 trilhão de partes é uma partezinha mínima. E dentro dela tem praticamente 100 milhões de átomos trabalhando de forma sincrônica. Quem fez isso? Não tem como não acreditar num Deus criador de todas as coisas. Foi ele que fez essa perfeição. E ele diz, quanto mais eu estudo a ciência, é um cientista. Você pode entrar lá no YouTube e ver discurso de John Lennox em Oxford, na universidade, ele falando sobre isso. Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu creio em Deus. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, você vai ver. Você vai ver o remédio indo para a lata do lixo. Você vai vendo você se levantando da cama, saindo para trabalhar. Porque você crê num Deus criador de todas as coisas. E você vê que o psiquiatra, o psicólogo, às vezes não consegue. Não consegue só em medicamento, em torno de medicamento. E nós temos visto isso acontecer. Pessoas largando medicamento, largando droga, largando pensamentos suicidas.
Sem médico. Eu não estou falando que você não tem que ir num psicólogo, você não tem que ir, muitas vezes, num terapeuta, nada disso. Mas eu estou dizendo que nós temos ajudado essas pessoas sem essa ajuda química de medicamento. Sem a ajuda, muitas vezes, de um profissional, de um psicólogo. Na verdade, eu tenho uma parte de psicologia, né? Nós estamos agora entrando na área psicológica, fazer uma graduação na psicologia, que é importante, claro. Mas nós temos ajudado pela fé. Lapidar diariamente o nosso medo e ansiedade faz com que nossas emoções se tornem ao longo do tempo uma obra-prima. É um processo. É um processo que você vai, com o tempo, você vai trabalhando diariamente. Lá atrás, como eu coloquei o exercício lá, coloque no papel. Hoje eu vou levantar, hoje eu vou trabalhar. Coloque no papel as suas ações, as suas atitudes. Lapide o seu medo diariamente. Trate das suas emoções ao longo do tempo. Eles vão se tornar uma obra-prima. Mas o que fazer? Você deve estar se perguntando. Para superar os medos. Medo de quê? Tem gente que tem medo de perder alguém, ficar sem dinheiro, ser preso, falar em público. Algum medo. E a pessoa convive com isso o resto dele. Eu tinha um medo na minha vida. Falar em público. No colegial, no segundo grau, eu não conseguia falar. Eu tinha horror. Quando me designavam para falar na frente, eu tinha pavor. Mas eu aprendi a lidar e superar esses medos. E é isso que o nosso trabalho faz. Ajuda as pessoas a gerenciar as suas emoções, as suas atitudes e a gerenciarem também os seus medos. O que fazer para superar os seus medos? Eu vou te dar 3 dicas agora. De perder o emprego, de morrer. Aplique o DCD. O que é o DCD? Primeiro, duvidar. Você já experimentou duvidar do seu medo? Eu tenho medo de ser assaltado. Eu tenho medo de andar de elevador. Você já duvidou? Mas eu tenho medo mesmo. Será que eu tenho medo mesmo de andar de elevador? Será que eu tenho medo mesmo? Por que eu tenho medo? Por que será que eu tenho medo? Você questiona. Faça esse auto-questionamento. Mas será que eu tenho mesmo? Coloque em xeque, coloque em dúvida você mesmo. Faça essa introspecção. Duvide de si mesmo. Duvide do seu medo. O primeiro, duvidar. O segundo, criticar. Critique esses medos interiores. Você mesmo. Critique. Não sei se eu tenho medo mesmo. Confronte esse medo com a crítica, autocrítica. Você vai ver que isso vai começar a ter uma nova atitude. Você vai começar a ter uma página virada na sua vida. Criticar. E em terceiro, determine. Porque se você, a partir do momento que você duvida, será que eu tenho medo mesmo? Será que eu tenho medo de andar de elevador? Aí você vai duvidar e depois você vai criticar. Você vai dizer, eu tenho medo por isso. Não, mas eu posso superar isso. Que uma vez eu fiquei preso no elevador. Não, mas o elevador não vai ficar preso a vida inteira. Teve um acontecimento. Mas não vai acontecer de novo. Aí você determina. Você que determina. Não tenho mais medo. Você tem uma palavra de determinação na sua vida. Determine que você não tem mais medo disso. Supere, passe a outra fase. E você vai ver a transformação acontecer na sua vida. Eu quero crer que o Liderança Continuada, o nosso programa, ele, assim como ajudou mais de 1000 pessoas nessa caminhada aí de 12 anos, vai te ajudar também. Eu quero encerrar com uma palavra de Henry Ford, que diz: se você acha que pode ou que não pode fazer alguma coisa, você tem sempre razão. Você que vai dizer se você tem medo, se você não tem medo.
se você vai superar ou se você não vai superar. Eu espero ter contribuído para você com este nosso produto que criamos, do Liderança Continuada. E essa foi a palavra que te fortalece. Ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe e te ajude a superar as suas emoções e a gerirem as suas atitudes e a vencerem os seus medos. Ok? Um grande abraço.